bispa, de novo. Pois é. Jonas. Quando você encontrar como um crente cheio do Espírito Santo, você diga aquele glória a Deus que chega no trono de Deus. Bispo, esse Jonas, ele foge da Bíblia. Ele foge da presença do Senhor. Ele é lançado no mar. E até da Bíblia o sujeito foge também. Onde é que está o Jonas? Ele está antes de Miqueias. Bispo, e cadê o Miqueias? Está aí nos profetas menores. Glória a Deus. Quem encontrou pode colocar-se em pé. Eu preciso ler essa palavra com você. Essa palavra o Senhor me deu no domingo, enquanto o apóstolo ministrava aqui, e eu não posso deixar de compartilhá-la, amém? Jonas capítulo 1, verso 1 em diante diz: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos orar ao Senhor? Coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos. Senhor, eu te engrandeço porque Tu és um Deus que nos sonda. Tu és o Deus que nos vê por completo. Senhor, antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor conhece toda. E o Senhor sabe, Pai, quando chegamos num limite, num ponto que não sabemos nem como clamar. Senhor, eu sei que Tu és o Deus que está nesta casa. E hoje o Senhor vem nos despertar. Eu te agradeço porque o Senhor não nos deixa. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor não se esquece de nós. Eu te bendigo, Senhor, ó Deus, porque ainda que por algum motivo tenhamos nos distanciado do Senhor, o Senhor sempre nos resgata. Senhor, eu clamo que nesta noite os anjos do Senhor sejam acampados ao nosso redor. Guerreia por nós, Senhor. Guerreia pelo Teu povo. Guerreia, Senhor, ó Deus, por cada um que se faz presente aqui e aqueles que estão em casa nessa hora, e os que estão ouvindo esta palavra pelo Spotify, e os que estão ouvindo esta palavra pelo YouTube. Senhor, Deus, que esta palavra possa encontrar o coração dos Teus filhos, que esta palavra possa fazer sentido, Pai, e fazê-los olhar qual o procedimento a partir de agora. Senhor, Tu és o Deus que quando encontra um coração contrito, o Senhor jamais o despreza. Por isso, nesta noite eu clamo: encontra corações sedentos da Tua presença. Encontra aqui corações com fome e sede da Tua presença. Corações, Senhor, ó Deus, que desejam mais que tudo a Tua presença. Eu consagro, Senhor, ó Deus, a nossa mente e levo cativo diante do trono do Senhor todos os nossos pensamentos. Que o Senhor tenha liberdade para falar ao nosso coração, e que a Tua palavra, como uma espada afiada, possa separar a espinha da medula, possa separar o espírito da alma, e que a Tua palavra entre no profundo e o escondido do nosso coração. Que ela encontre acesso, Senhor, dentro de nós. Que ela encontre acesso nos lugares que o diabo escondeu. Que a Tua palavra encontre acesso, Senhor, ó Deus, no profundo da nossa alma, e que possa encontrar repouso dentro de nós. Pai, que esta palavra seja uma palavra rema ao coração da Tua igreja, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode se assentar sem se distrair. O tema dessa noite é: onde está a presença de Deus? Onde está a presença de Deus?
Talvez você tenha aprendido a orar: Senhor, eu quero a tua presença. Senhor, me dá a tua presença. Senhor, eu tenho fome e sede da tua presença. Senhor, eu quero estar mergulhado na tua presença. Eu quero me aprofundar, Senhor, na tua presença. Porque nós aprendemos que a presença de Deus é quando nós choramos, é quando nós nos prostramos, é quando nós rimos, quando sentimos um arrepio. Nós aprendemos que a presença de Deus, ela mexe com as nossas emoções e faz a gente sentir algo diferente. Mas no livro de Jonas, ensina para nós direitinho o que é que a presença de Deus faz com a gente. No texto que nós lemos, a palavra do Senhor diz: veio a palavra do Senhor a Jonas. Não foi um homem que falou com Jonas. Não foi um pensamento que veio à mente de Jonas. Deus não usou ninguém para falar com Jonas. A palavra não diz que o Senhor enviou um profeta para falar com Jonas. Jonas, ele ouviu claramente a voz do Senhor dizendo para ele: dispõe-te e vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela. Aparentemente, o que revela aqui dentro da nossa humanidade é como se Deus estivesse condenando Nínive a uma destruição. Quando nós lemos o texto, clama contra ela, é como se nós estivéssemos ouvindo Deus dizer: clama pela destruição dela. Mas o que Deus estava falando para Jonas era que Jonas precisava se dispor e clamar contra o pecado de Nínive. E o que é mais incrível é que esse texto está falando de um homem que tinha intimidade com Deus. Esse texto está falando de um homem que ouvia e discernia a voz de Deus. Quando nós olhamos o início do livro de Jonas, nós percebemos que, embora o livro dele tenha apenas alguns capítulos, ele era uma pessoa íntima de Deus, ao ponto dele conseguir ouvir de forma clara a voz do Senhor dando a ele uma ordem. Mas o que Deus disse para Jonas não era algo que ele queria ouvir. O que Deus disse para Jonas confrontava a alma e o espírito dele. Diga assim comigo: a presença de Deus primeiro me confronta. A presença de Deus, a primeira coisa que ela faz é te confrontar. Ela confronta você na sua vaidade. Ela confronta você nos seus porquês. A presença de Deus te confronta no orgulho. Ela confronta você na avareza. Confronta na religiosidade. A presença de Deus te confronta na falta de perdão. Ela sai te confrontando de uma forma tão absurda, mas tão amorosa. Porque o confronto de Deus não tem o intuito de humilhar ninguém. O confronto de Deus tem o poder de revelar quem verdadeiramente você é. E a essência que Deus colocou dentro de você e quem Ele quer que você se torne. Quando Deus confronta um homem, uma mulher, Ele tem a intenção de levar este homem e mulher a uma experiência muito mais profunda do que tudo que você já viveu até aqui. Só que nós temos medo do confronto. E nós queremos viver um relacionamento, um romance com Jesus, onde todos os encontros vêm as flores sem espinhos, onde Jesus nos traga caixas de bombons e nos dê presentes que agradem o nosso coração em todo encontro. Isso é encontro de namoradinho. Mas o Senhor não está buscando uma namoradinha, Ele está buscando uma noiva.
E a noiva precisa estar comprometida com aquilo que o noivo é. Então, se ele está procurando, buscando uma noiva, então não é mais tempo de dar flores. É tempo de te ensinar a arrancar espinhos. Não é mais tempo de ganhar presentinhos, é tempo de aprender a dar presentinhos. É tempo de vestir a camisa daquilo que agrada o noivo. E entender como deve ser. A presença de Deus nos confronta. E ela traz sobre nós uma ordem. Se você está vivendo uma vida com Deus, onde Deus não te manda fazer nada, então cuidado, que você pode estar longe da presença. Se você está vivendo uma vida com Deus, onde você nunca é desafiado, então você pode estar bem longe da presença. Porque estar em Deus é viver em novidade de vida todo dia. E a gente acha que essa novidade de vida é comprar uma casa nova, comprar um carro novo, é mudar de emprego. Novidade de vida é você se olhar no espelho e falar: hoje eu consegui romper um desafio que ontem eu não consegui. Hoje o Senhor me faz feliz, porque eu consegui dar um passo além do que eu tinha planejado no Senhor. Ser desafiado por Deus é ir além do que as tuas próprias expectativas. E quando Deus desafia um homem, uma mulher, Ele garante a presença dEle. Se você não tem recebido ordem nenhuma do Senhor, se preocupe. Se Deus não tem falado com você em tom imperativo, se preocupe, porque você pode estar longe da presença dEle. Então a primeira coisa que eu preciso saber: se eu não estou sendo confrontado pelo Espírito Santo, eu posso estar longe. E se eu não estou recebendo nenhuma palavra de ordem imperativa, eu também posso estar longe da presença de Deus. Glória a Deus. Até aqui vocês estão comigo? Vocês estão aí? Aleluia, Senhor, traz teu povo. Quando o Senhor ordena para Jonas, para que ele clame contra Nínive, ele estava dizendo: clame contra o pecado. E você vai entender isso daqui a pouco. Porque muitas vezes, quando nós presenciamos algo que foge do padrão, humanamente falando, estabelecido, a gente não clama contra o pecado, a gente clama contra a pessoa. A gente recusa o contato, a gente rejeita o relacionamento, a gente se afasta. A gente não clama contra o pecado, a gente clama contra pessoas. E a ordem do Senhor era clamar contra o pecado de Nínive, para que o povo, entendendo o que eles estavam fazendo, pudesse se arrepender, e dentro desse arrependimento haver salvação. Consegue compreender isso? Dentro da presença de Deus, quando eu estou na presença de Deus, eu não vou repelir pessoas, eu vou repelir pecado. Então, se no teu coração existe alguém que está fazendo alguma coisa que te faz repelir essa pessoa, cuidado, você pode não estar na presença de Deus. A palavra do Senhor diz que Jonas então se dispõe, mas para fugir da presença do Senhor. Qual é o tema da nossa mensagem? Onde está a presença de Deus? A presença de Deus está naquilo que Ele te mandou fazer. Diga assim comigo: a presença de Deus está naquilo que Ele me mandou fazer. Quando o Senhor te manda fazer alguma coisa, Ele foi à frente, abriu o caminho, preparar corações. Ele foi fazer a parte mais difícil, para que quando você chegar, você tenha bom êxito na missão. Deus falou com Jonas e falou: Jonas, vai para Nínive e prega contra Nínive. Só que ele não falou assim: Jonas, vai porque eu já estou indo. Ele falou assim: vai. E a palavra de Deus fala que Jonas se dispôs, mas para fugir. Se ele estava fugindo da presença de Deus, significa o quê? Que Deus estava em Nínive.
E ele decidiu fugir. Quando Deus te propõe um desafio, Ele está extremamente, qual a palavra que eu posso usar? Entusiasmado com aquilo que vai gerar em você. Deus queria salvar Nínive, mas Deus queria muito mais que Jonas, como profeta do Senhor, vivesse uma experiência que nenhum outro profeta tinha vivido ainda. Qual foi o profeta que pregou para outra nação? Me mostra na Bíblia. Todos os profetas pregaram para Israel. Todos os profetas que tem na palavra do Senhor pregaram em cativeiro, pregaram para Israel. Mas Deus deu para Jonas a oportunidade de pregar para outra nação. Deus estava revelando a nós no processo de Jonas. Deus estava dizendo que se ele fosse, nós também poderíamos ser alcançados pela misericórdia. Jonas foi o único dos profetas a pregar para outros povos. Mas ele estava rejeitando a condição que o Senhor estava dando para ele. E aí, ele fez igual a gente, né? Senhor, eu quero viver o que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e nem penetrou no coração do homem. Mas quando Deus te manda fazer algo novo, você faz o quê? Foge da presença. É lindo, é romântico a gente dizer: Senhor, eu quero esse versículo se cumprindo sobre a minha vida, se cumpra em mim o que os olhos não viram. O que os olhos não viram, você não sabe o final. O que os ouvidos não ouviram, você não sabe o final. E o que não penetrou no coração do homem são coisas que ninguém teve coragem de desejar por tamanha audácia. E aí a gente pega esse versículo e romantiza. Eu quero viver o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram. Jonas, quando teve a oportunidade, ele fugiu da presença de Deus. Aí eu pergunto para você: sentir um arrepio na igreja é bom. Ser quebrantado na presença de Deus é lindo. Chorar, rasgar o coração é tremendo. Você sentir Deus te abraçando é maravilhoso. Você ser acolhido na sua dor diante de Deus não tem preço. Você está diante de um Deus que entende tudo sem você abrir sua boca. É tremendo. Mas isso não quer dizer que a presença do Senhor está com você. Isso quer dizer que você foi tocado por uma misericórdia. Você foi tocado por um consolo, por um socorro bem presente em dias de tribulação. Mas a presença do Senhor está com aquele que decide fazer o que foi enviado a fazer. O que foi que Deus te enviou a fazer? O Espírito Santo de Deus falou assim comigo: você acha, Deus perguntou para mim isso, você acha mesmo que eu sou onisciente? Eu não sou boba nem nada, fiquei calada. Porque eu poderia falar, acho. Mas eu sei que quando Deus faz essas perguntas para mim, depois vem um tabefe. Eu falei, deixa eu ficar quieta. Aí o Senhor me perguntou assim, é verdade. Aí o Senhor me perguntou assim: você acredita que eu sei do fim antes do começo? Não é desde o começo, antes do começo. Aí eu disse assim, sim. Eu acredito que o Senhor conhece o fim antes do começo. Aí o Senhor falou assim para mim: você acha que eu erro? O que você responderia para Deus? Aí você talvez aí na religião fala assim: não, Deus não erra. E por que você está querendo desistir do seu casamento? E por que você está desistindo de orar pelo teu filho? E por que você está querendo fechar a porta de emprego que Deus te abriu? Se Deus não erra,
Quando Ele preparou esse cônjuge para você, Ele já sabia de todos os defeitos que esse cônjuge tinha. Quem não sabia era você. Mas Deus sabia. E se Ele não erra, é porque você, do jeito que você é, tem possibilidade de fazer o seu cônjuge chegar mais perto de Deus. Se Deus não erra, então o filho que Deus me deu, sendo ele perfeito aos meus olhos ou não, ele tem uma missão na minha vida. E não compete a mim desistir do processo. Só que muitas vezes, dentro dos conflitos que vai se gerando, dentro dos relacionamentos, qual é a nossa ação? Não foi que Deus errou, foi que fulano se desviou da presença de Deus. Quando eu casei com essa mulher, ela era mais crente. Agora, ela está como uma desviada. Quando eu gerei esse filho, ele teve promessas do Senhor. Mas os amigos corromperam. Desde quando que o homem pode mais do que Deus? Desde quando que uma amizade pode corromper ou fazer Deus mudar de ideia acerca da palavra que Ele liberou? Desde quando que uma mulher estranha, um homem estranho é capaz de romper uma aliança que Deus estabeleceu num casamento? Desde quando? Nós falamos de Jonas como fujão, mas qual de nós aqui não somos fujões? Ou estamos intentando uma fuga violenta para fugir do processo que nos confronta? Porque quando o cônjuge não faz tudo que a gente quer, graças a Deus por isso, graças a Deus, apóstolo, a gente aprende domínio próprio, a gente aprende mansidão, a gente aprende a refletir, a gente aprende a esperar, ansiedade tem que cair por terra. Deus trata a gente, mas nos trata como? Confrontando. Quando eu fujo da Nínive que o Senhor me deu, eu estou fugindo da presença dEle. Aí você fala assim, mas bispa, eu não fugi. Eu estou comendo o pão que o diabo amassou com chifre, com os pés e o rabo. Mas eu estou lá, firme e forte. Como? Como vai seu coração? Se o teu marido olha para você, falando para as mulheres casadas, ele consegue encontrar a mesma alegria de quando casou com você? Ou você se tornou um maracujazinho azedo, mal-humorada, amarga, daquela que você fala bom dia e fala, o que é que tem de bom? Eu permaneci, mas nem de longe a alegria passa no coração. Nem de longe tem prazer em amanhecer, tem prazer em servir, tem prazer em cuidar. Nem de longe tem alegria na comunhão. Nem de longe tem prazer em dar um bom dia, em acolher. Está sempre estressado, sempre irado. Para os homens eu permaneci, mas todo mês que tem que pagar a bendita da prestação da casa, vai xingando. Se eu não tivesse casado, esse dinheiro eu ia comprar minha camiseta de marca. Casei, agora tem que comprar o tênis de R$20. É sério, gente? Eu não fugi, mas eu não estou feliz no processo. O que a palavra do Senhor fala em Salmos 37, verso 4, na parte B do versículo? Agrada-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu. Satisfará os desejos do teu. Mas é a parte primeiro desse versículo diz: agrada-te no. Agrada-te no. Agradar-se de orar,
Bispo, eu entendi esse versículo assim, que eu tenho que orar, que eu tenho que jejuar, que eu tenho que vir para a igreja, ler Bíblia. Agradar-se no Senhor é agradar-se em cumprir a vontade dEle, mesmo que essa esteja confrontando como um espinho na sua carne. Agradar-se no Senhor é você falar: Deus, eu vou fazer a tua vontade, mesmo que isso vai contra as minhas tradições, a minha família, a minha moral, a minha honra. Eu vou fazer a tua vontade. Agradar-se no Senhor é estar em Deus independente das circunstâncias. Nós achamos que agradar-se no Senhor é vir para a igreja mesmo chorando. É claro que agradar-se no Senhor é não deixar de cumprir o ID do Senhor mesmo sangrando. Mas acima de tudo é não desistir da proposta que Deus te deu. Porque a proposta de Deus não tinha a ver com Nínive, a proposta de Deus tinha a ver com Jonas. Deus tinha estabelecido Jonas para viver algo que nenhum outro profeta tinha vivido. Assim como Deus estabeleceu você, igreja do Senhor, para viver neste tempo o que a igreja de nenhum outro tempo viveu e que a igreja desse tempo ainda não viveu. Você não tem dimensão o que tem dentro da ágape. E falando a verdade para você, nem eu. Sabe por que eu digo? Hoje mesmo a gente estava falando sobre isso lá em casa. Todo mundo que chega aqui fala: essa igreja é diferente. E quem é daqui e vai para outro ministério e fala: eu não consigo me adaptar, porque não se parece com a ágape. E eu falei para o apóstolo: eu também não sei o que tem na ágape, mas todo mundo diz que é diferente. Na minha concepção, toda igreja é assim. Mas os relatos de quem saiu é sempre o mesmo: não se parece com a ágape. Você faz parte de um povo selecionado para viver o que ninguém viveu. Você faz parte de um povo selecionado que foi chamado pelo Senhor para ser regado do amor incondicional. Você é chamado para fazer o que ninguém fez. Você foi chamado para cumprir o ID do Senhor de forma diferenciada. Existem palavras proféticas sobre a sua vida que vão se cumprir através de você na vida das pessoas dessa cidade. Deus te chamou para restauração. Deus te chamou para restituição. Deus te chamou para curar os enfermos. Deus chamou você para juntar os desgarrados, para resgatar os feridos. Deus chamou você para revelar o potencial das pessoas em Deus. Deus te chamou para estabelecer juízo e amor de Deus sobre a terra. Deus te chamou para entrar em batalha espiritual e resgatar das mãos do diabo aqueles que o diabo tinha por vencido. Deus te chamou para colocar na tua boca um louvor diferenciado e levar o teu nome para as nações. Deus te chamou. Agora, quem tem uma promessa nesse nível, Deus vai pedir qualquer coisa? Você acha mesmo que Deus vai te pedir qualquer coisa? Só que o mais louco que nós vivemos em Deus é que Ele não manda a gente ir sozinho. Quando Ele envia, Ele sempre foi primeiro. Por isso essa é noite de nós pararmos de fantasiar a presença de Deus. Porque eu acabei de dizer, entrar no quarto e chorar na presença de Deus é lindo, mas a presença de Deus se manifesta com sinais, prodígios e maravilhas sobre a minha vida e edifica a minha fé quando eu aceito o ID do Senhor. E o ID do Senhor não está em ir para a África. O ID do Senhor está em cumprir cabalmente o dom que Ele me deu. Se você recebeu um dia uma palavra que através da sua vida Deus curaria os enfermos, então não fique esperando o dom se manifestar. Chame à existência o dom na sua vida e comece a orar pelos enfermos. Se Deus falou que através da sua vida haveria conselho, então comece a aconselhar os de dentro da sua casa. Faça uma reunião com seus filhos, faça uma reunião com teu marido e comece a explanar a palavra do Senhor, e uma mudança vai começar a acontecer dentro do seu lar. Deus está nos chamando para viver o que ninguém viveu. E Ele não quer que você sinta o que todo mundo sente.
Ele não quer que você simplesmente dance na presença dEle. Ele te deu pés de fogo para percorrer sobre as nações. O Senhor te deu uma voz poderosa para alcançar as tribos, as aldeias, para alcançar o povo ribeirinho, para alcançar os ciganos, para alcançar os muçulmanos, para alcançar todos os povos. E você ainda está pensando o que Deus vai fazer. Nós ouvimos uma palavra na virada do ano. E a palavra da virada do ano era que o Senhor estava estabelecendo uma porção diferenciada sobre nós, uma porção de filho. A ovelha se contenta com o cheiro do pastor, mas o filho, ele precisa de muito mais do que do cheiro do pastor. O filho, ele precisa aprender do pai. O filho precisa se assentar à mesa com o pai. O filho precisa da atenção do pai. Nós estamos sendo elevados à porção de filho. E aí sabe o que o Espírito de Deus falou comigo? Não é servir para ser filho, porque nós aprendemos religiosamente isso errado. Eu vou para a igreja e eu vou servir a Deus. Eu vou servir a Deus. E aí um belo dia, Deus vai acordar bem humorado e vai olhar para todo o meu trabalho e vai dizer: agora você é filho. Nós não compramos a posição de filhos em Deus através do nosso trabalho. Mas nós só podemos servir a partir do ponto que somos filhos, porque aí não é uma obra por minha causa, é uma obra por causa do sentimento do Pai. Jesus não foi chamado de servo antes de ser chamado filho. Quando Jesus nem tinha começado o ministério dele, como que ele foi chamado? Esse é o meu filho? Esse é meu filho? Ele tinha servido? Não. Deus deixando claro, não é o serviço que me torna filho, mas é o filho que me faz servir. É ser filho que me faz entender o que agrada ao Pai e me faz desejar servir o Pai, me faz desejar alegrar o coração do Pai. Por que Jonas não conseguiu, a princípio, cumprir o ídolo do Senhor? Porque ele tinha uma posição de servo. Ele tinha uma porção de servo. Até quando você vai querer ser servo? Jesus não veio revelar Deus, ele veio revelar o Pai. E aqueles que são levantados na porção de filhos vão se destacar esse ano. Aqueles que estão entendendo o que Deus está falando desde o dia 31 para 1º, vão se destacar esse ano numa porção poderosa, com dons maravilhosos, com fruto do Espírito. Vão crescer assustadoramente. Os que estão chegando agora vão passar os que já estavam. Aqueles que estão entendendo o que Deus está falando. Ele não quer servos, ele quer filhos que servem. Jonas não conseguiu entender isso, por isso ele resiste no coração. Embora ele soubesse que Deus não falhava, ele não tinha intimidade com Deus o suficiente para acreditar que Deus era por ele. O que faz muitas vezes você desistir da tua Nínive é não ter a certeza que Deus é por você, que Deus tem um tempo determinado. O que faz muitas vezes você duvidar que Deus é contigo e leva você a desistir da tua Nínive é porque você não tem certeza se a palavra que Deus está falando vai se cumprir. Mas desde quando que Deus mente? A palavra do Senhor diz: acaso eu sou filho do homem? Eu sou homem para que minta, ou filho do homem para que me arrependa? Nós entendemos isso de forma religiosa e romantizada. Amamos a presença de Deus quando essa presença nos consola.
Amamos a presença de Deus quando Ele nos coloca no colo e fala: eu sou contigo. Quando no momento da injustiça a gente vê Deus nos justificando e fazendo justiça por nós, nós amamos a presença de Deus. Quando Ele diz: eu serei contigo, os teus inimigos estarão debaixo dos teus pés. Nós amamos a presença de Deus quando Ele diz assim: eu vou te usar, eu vou levar você para as nações, eu vou usar as suas mãos com poder, os teus pés vão chegar onde a tua família não foi. É lindo, nós falamos: eu quero, eu quero, eu quero. Mas quando a presença nos confronta, a gente diz: é o diabo. Não, isso só pode ser coisa do diabo. Porque só o diabo ia querer que eu fique numa situação dessa. Só o diabo ia falar para eu ter paciência quando a minha vontade é de matar. Não, só o diabo que está provando está testando o meu domínio próprio. É o diabo. Não, não é o diabo não, querido. É Deus. É Deus. Diga assim comigo: é Deus. Fala: eu não queria que fosse. Pode falar: eu não queria que fosse. Mas é Deus. Ou vontade nessa hora de culpar o diabo. De falar: esse diabo fica me afrontando. Esse diabo fica me perseguindo. Fica mandando eu fazer coisa que está me humilhando. Esse diabo fica mandando eu me rebaixar. Ô diabo. Mas não é o diabo. É Deus. A palavra do Senhor diz que Ele se dispôs a fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Todas as vezes que você decidir fugir da presença de Deus, sempre vai ter um emissário do diabo para te ajudar. Sempre vai ter um Satanás para dizer assim: olha, é isso mesmo. Para que você vai ficar casado? Essa mulher não é mulher de Deus, isso é uma peste de saia. É, realmente. Você não deve mais continuar orando pelo seu filho. Não, abandona essa igreja, porque o apóstolo, o sangue de Jesus tem poder. Vou falar dele para não falar de mim, tá? O apóstolo, o sangue de Jesus tem poder. Sai dessa igreja. Porque no dia que você tiver que passar pela salinha, sai dessa igreja. E eu vou te falar outra coisa, hein? Não conta sua vida para o apóstolo, não. Não conta sua vida para a bispa, não. Fica lá, fica quietinho, cheio das suas deformações. Porque senão você vai ser tão confrontado e humilhado por causa das suas deformações. Oh, meu Deus. Vamos pôr um X nas suas costas e nunca mais você serve naquela casa. Quem aqui já passou pela salinha? Quem já passou pela salinha? Pode levantar a mão. Ou a do apóstolo ou a minha. A minha tem até cafezinho, gente. Foi assim que aconteceu? Vocês levaram um X nas costas? Vocês foram humilhados? Destratados? Foram colocados de banco? Oh, não serve mais. Porque se tem uma coisa que essa igreja tem pelos poros, é amor. Essa igreja tem amor. E se você que faz parte dessa igreja ainda não tem amor, você vai receber, porque você é parte dessa igreja. E a igreja é o que os pastores são. Então você vai receber amor. Amor, amor tão profundo, amor tão doador, amor tão acolhedor, amor que não julga, amor que abraça, que trata, que limpa e envia. Eu não tenho intenção, querido, de ter uma igreja para 5.000 membros, não. Porque eu entendo que a igreja é um campo de preparo. A gente recebe como está, limpa, adorna, dá fardamento e agora fala: vai ganhar a nação. A gente entende que a igreja de Cristo, ela é um campo preparatório. Ah, vamos fazer uma igreja para 5.000. Não é meu sonho, não. Se Deus der, foi sonho de Deus, plano de Deus. Meu não, eu não peço isso para Deus, o apóstolo também não pede isso para Deus. Nós não buscamos isso de forma nenhuma.
Porque nós queremos mais é que você seja um representante do poder de Deus lá na outra cidade, lá na outra nação. Nós queremos mais é que você vá fazer cumprir o ID do Senhor, ser usado de maneira poderosa e gloriosa. Aleluias. A palavra fala que ele vai e encontra um barco. Todas as vezes que você estiver desanimado, cuidado para onde você vai. Você está desanimado? Venha para a igreja. Desanimado, não liga para parente, não. Desanimado, não vai para a rodinha na casa dos vizinhos. Desanimado, não vai visitar amigo de infância. Desanimado, não vai desabafar no trabalho. Porque vai ter um barco para Tarsis te esperando lá, querido. Desanimado, vem para a igreja. Consegue entender isso? Quem entendeu, diga amém. Agora você levante sua mão para o céu com muita ousadia e diga assim: quando eu estiver desanimado, quando o Senhor me confrontar e a minha alma quiser que eu fuja, eu vou correr para a presença e não da presença de Deus. Aleluia. É pecado você ficar com medo? Não é. É pecado você ficar apavorado? Não, não é. O pecado é você fugir. Bispa, o Senhor me colocou num desafio que eu estou morrendo de medo. Vem para a presença. Senhor, me encoraja. Senhor, me encoraja, porque eu quero cumprir essa palavra que o Senhor liberou. Senhor, me ajuda. Aí talvez você diga assim para mim: bispa, eu não fugi, mas eu estou triste. Como que eu resolvo esse problema? Deus também me contou. Deus me disse tudinho. Como que eu resolvo esse problema? Eu resolvo esse problema bem assim: entregando o futuro para Deus e me lembrando do passado. É o único momento na vida que você deve se lembrar do passado. Como assim? Se você for pensar no amanhã, você tem controle do amanhã? Não. Então o amanhã te apavora e traz sobre você o sentimento de impotência, certo? Imagina qual era o sentimento de Jonas, olhando o barco indo para Tarsis e o outro indo para Nínive, e ele pensar: eu não vou para Nínive, de jeito nenhum. Eu quero fugir da zona de confronto. Eu quero fugir do ambiente que me traz dores. Eu quero fugir do lugar que me arremete a uma infância solitária. Eu quero fugir das dores. Se eu olho para o futuro, eu não tenho clareza dele, mas eu posso ter certeza que Deus está lá. Por que eu tenho que olhar para trás? Para me lembrar do que eu venci e ter um motivo para agradecer. Então, se o meu coração está triste acerca da Nínive que eu estou tendo que enfrentar, o que eu preciso entender? Senhor, ontem eu não tive domínio próprio nessa situação, mas agora eu estou tendo, e eu tenho um motivo para me alegrar. Senhor, ontem eu não consegui conversar sobre esse assunto, mas agora eu estou conseguindo, e eu estou feliz porque eu venci o desafio de hoje. Eu estou mais perto de ver Nínive transformada. É o único momento da sua vida que você precisa olhar para ontem. Se o meu amanhã está me amedrontando, eu preciso olhar para ontem para ver o que foi que eu venci e me lembrar que Deus está comigo, me dando passo a passo de vitória. Cada passo que eu dou é uma vitória, cada passo que eu dou é um milagre, cada passo que eu dou é um crescimento, é um amadurecimento que eu estou recebendo do Senhor. E nisso, sabe o que vai acontecer? Os problemas vão desaparecer. A palavra do Senhor fala que um coração alegre aformoseia o rosto. E como eu faço para ter um coração alegre? Eu preciso ter um coração grato. Eu posso passar a minha vida inteira dizendo para Deus o que eu queria ter e não tenho ainda. Mas eu posso dizer para Deus, eu posso fazer uma oração hoje, 24 horas de oração, dizendo para Deus tudo o que eu pedi para Deus e Ele já me deu. Eu posso dizer para Deus quem eu era há 20 anos e quem eu me tornei. Eu posso orar ao Senhor com gratidão.
Porque todas as vezes que eu nem orei, mas eu pensei, o Senhor me respondeu. Bispa, você já teve dúvidas de que Deus era contigo? Já tive dúvidas. O Senhor realmente me quer nessa posição, Senhor. E o Senhor me fazia lembrar assim: quantas vezes você nem orou e eu te respondi? Como que eu vou duvidar? Se Deus passou a minha vida inteira me dando sinais de que Ele era comigo. Então se Ele foi comigo nos meus pensamentos, Ele não vai ser comigo no meu clamor? Ele vai. Se Ele foi comigo nas coisas pequenas, Ele não será comigo nas grandes? Se Ele mesmo disse que se eu for fiel no pouco, Ele me estabelecerá sobre o muito, será que Ele não é assim? Fiel no pouco comigo, nas coisas pequenas, Ele também não será fiel no grande? Ele será. Glória a Deus. Quando você estiver confrontado no seu espírito, não fuja. Cuidado para onde você vai. No capítulo 3, no verso 3, no capítulo 1, no verso 3, a palavra diz que Ele pagou pela passagem. Será que se Ele tivesse ido para Nínive, Ele teria pago a passagem? Você já se perguntou isso? Porque o texto faz questão de enfatizar. Gente, quem é que viaja de graça? Só se for pelo Espírito. Quantos missionários chegaram no aeroporto com a mala, sem nem um centavo no bolso, só com passaporte? Deram o nome e estava pago a passagem. Quantos missionários entraram no banheiro e saíram de outra nação? Vocês sabem disso? Isso é louco demais. Quando eu estou cumprindo o ID do Senhor, eu não tenho que pagar preço nenhum. Bispa, como assim? Essa história de que eu vou pagar um preço. Eu vou pagar um preço. Você paga um preço quando você está fora da vontade de Deus. Porque quando você está na vontade de Deus, Jesus já pagou o preço por você. Eu vou pagar um preço pela minha família. Eu vou pagar um preço por não sei o quê. Você não paga preço de nada. Jesus encravou toda a dívida na cruz do Calvário. Você simplesmente cumpre o ID para viver experiências de glória. Agora você tem que pagar preço por aquilo que Jesus não está. Onde Jesus não está, você tem que pagar preço de sangue. Mas onde Jesus está, Ele já pagou. Então eu vou viver. Eu vou viver o sobrenatural. Eu vou andar de glória em glória, de vitória em vitória. Querido, se você disser para mim que orar é pagar preço, se orar para você não for prazer, então intimidade está esquisito. Se vir para a igreja não é motivo de alegria, eu estou indo me encontrar com os meus irmãos que vão adorar ao Pai. Se isso para você não é motivo de alegria, é pagar preço. Ficou complicado. Você pode prestar atenção que no texto de Jonas não fala que ele pagaria uma passagem para ir para Nínive, mas fala que ele pagou um preço por se desviar da vontade de Deus. Guarda para o teu coração, você só tem que pagar preço por aquilo que Jesus não te enviou a fazer. Porque se Ele enviar, Ele garante. Se Ele enviar, Ele sustenta. Aí eu posso dar como testemunho, acho que hoje o culto vai terminar às 10 horas. Quando nós viemos embora para o Mato Grosso, minha família que está assistindo o culto, né mãe? Beijo, te amo. Você é louco. Vocês são tudo louco. Vão fazer o quê no meio das onças, dos jacarés e dos índios? Eu vi um índio esses dias no hospital lá em Tangará, falando na linguagem indígena. Eu achei o máximo. Mas, gente, eu nunca vi uma onça nas ruas de Várzea Grande. O que vocês vão fazer lá? Vocês estão com problema? É financeiro? É o que está acontecendo? Conta pra gente que a gente vai ajudar. Deus mandou a gente vir embora. Nós chegamos aqui no Mato Grosso. A nossa casa era montada em Guarulhos.
A nossa mudança ficaria muito caro para trazer. E nós tivemos que vender as nossas coisas a preço de banana. Hoje banana está caro. A preço de quê, gente? Nem sei. Alface. Alface da horta, que é mais barato. A gente teve que vender as nossas coisas a preço de alface. Gostei dessa. A gente chegou aqui com as coisas que cabia dentro de um Corsinha Classic. O que nós trouxemos? 25% das nossas roupas. A nossa louça, só a quantidade exata. Os copos 4 pratos, um kit pequenininho de talheres. Toalha de banho, acho que foi uma para cada um. Roupa de frio, nós largamos tudo para lá, doamos para o bazar da igreja, porque aqui não ia precisar. Um ventilador desse tamanho, no Mato Grosso. Viemos embora sem geladeira, sem ar-condicionado, sem nada. Aí o apóstolo fez a oração da multiplicação. Foi na loja e comprou em suaves prestações uma TV para o Lucas, uma mesa, porque entre a mesa e o sofá nós preferimos o lugar da comunhão. A mesa ou o sofá? A mesa. Porque na mesa nós teremos a presença do Senhor. E o sofá? Senta no chão. Nós compramos uma cama, que era melhor dormir no chão. E um guarda-roupa e o armário. Nós viemos para o Mato Grosso sem geladeira. Aí o fogão, né? Sem geladeira, sem ar-condicionado e sem um ventilador maior. E ainda morávamos numa casa que o sol era assim, 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã. E aqui 18 horas. A casa o dia inteiro ficava na mira do sol. O sol da justiça brilhava sobre nós. Do amanhecer ao anoitecer, aquele sol brilhando sobre nós. E a gente dentro de uma estufa. Pensa, por que você está contando tudo isso? Porque em momento nenhum a gente murmurava, a gente ria. Mas foi tão incrível a maneira como Deus nos sustentou, que se hoje nós tivéssemos... Eu já pedi para Deus para mudar de casa. Quando eu olho tanto de coisa que tem que arrumar, eu falo, não quero mudar mais não. Tem 3 quartos montados. Tem a sala montada. Tem a cozinha montada. Tudo organizado na nossa casa. E foi Deus quem nos deu. Nunca faltou pão na nossa mesa. Porque quando Deus envia um filho para uma missão, Ele sustenta. O detalhe, quando o apóstolo veio para cá, ele não pagou nem o hotel, quem pagou foi a empresa. Quando a gente veio embora para cá, nem a minha passagem ele pagou, quem pagou foi a empresa. Deus proveu tudo o que era necessário para que nós estivéssemos aqui hoje com o ministério funcionando. Eu posso dizer, nós podemos dizer que nós não precisamos pagar preço nenhum. Bispo, e a sua família? Todas as vezes que eu falei, Deus, quero ver minha família, Deus proveu passagem e eu fui ver minha família. E como se Deus não fosse bom o suficiente, ainda mandou minha família todinha para cá, inclusive meu pai, para viajar de avião pela primeira vez. Deus é lindo ou não é? Ele é maravilhoso no que Ele faz. Aí eu vou falar, eu paguei um preço. Paguei nada. Tudo Jesus pagou por mim e eu sou muito feliz aqui. Sabe o que eu quero te dizer? Que se você estiver na presença de Deus, não importa o quanto o mar agitado possa estar, você vai prevalecer. Na verdade, quando você está na presença de Deus, o mar nem se agita. Porque Deus te leva por águas mansas e tranquilas e te faz repousar em pastos verdejantes. Ele te conduz por um caminho de vitória. Ide comprar sem dinheiro e sem preço. Por que ide comprar sem dinheiro e sem preço? Porque se eu estiver no centro da vontade de Deus, todas as coisas Ele vai prover. Bispa, estou num rolo. Saio de um rolo, entro no outro. Saio de um rolo, entro no outro. Então você não está na presença. Aí eu te pergunto, o que foi que Deus te mandou fazer que você decidiu não fazer? Bispa, eu nem sei. E hoje nós vamos orar para lembrar. O
que foi que Deus te mandou fazer, que você não sente mais a presença de Deus no teu ministério? Eu estive orando ao Senhor, eu falei assim: Senhor, o que foi que aconteceu? O Senhor falou assim para mim: você se lembra de como eu te usava no ministério X, no ministério Y? Falei: me lembro. E o Senhor falou assim: eu não te usei mais, e você não veio me perguntar por quê. Eu fui me enganando, achando que Deus estava agregando sobre mim novas responsabilidades, e achando que por causa disso eu estava cheia da presença de Deus. O Senhor não dá nada para te subtrair. Ele adiciona sobre aquilo que Ele te deu primeiro. Quando você cumpre o ID do Senhor, o Senhor vai estabelecendo novas experiências, novos dons, novas unções. Deus vai estabelecendo porções diferenciadas sobre a tua vida. Ele não subtrai a primeira. A primeira é a base. Não tem como você construir uma casa sob um alicerce e depois você arrancar o alicerce e dizer agora a casa fica em pé. Não fica. O que Deus te deu em primeiro permanece. A voz que falou contigo, vai para Nínive, permanece. Não adianta você ir para Tarsis. Não adianta você fazer nada diferente do que Deus te mandou fazer. Porque se Ele te mandou ir para Tarsis, é a base. É a base para as demais coisas que Ele quer acrescentar sobre você. E hoje eu te faço a pergunta que Deus me fez: o que foi que você deixou de fazer? Que você não sente mais o coração arder como você sentia. Que você não sente mais alegria como você sentia. Que você não sente mais o acolhimento de Deus como você sentia. O que foi que Deus te mandou fazer? Para quem foi que Deus te mandou pregar? Quem foi que Deus mandou você perdoar? Quem foi que Deus mandou você ajudar? Que você disse: eu não vou, eu não faço, isso não. O que foi que Deus te mandou fazer? Talvez você tenha muitos motivos para dizer: Senhor, eu não vou. Mas eu quero te encorajar hoje a sair daqui e dizer: Senhor, eu vou fazer. Porque a questão não é onde eu tenho que ir, a questão é quem vai comigo. O que foi que Moisés falou em Êxodo 33, verso 15: se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. A questão não é onde eu tenho que ir, a questão é quem vai comigo. E eu prefiro ir para qualquer lugar onde o meu Deus esteja comigo do que ir para qualquer outro lugar sem a presença dEle. Não existe lugar seguro fora da presença do Senhor. Tão fato que a tempestade veio, açoitou o barco, os marinheiros perderam tudo. E onde é que Jonas foi parar? No mar. Agora aqui, para encerrar, para você orar ao Senhor, perguntar para Deus: o que foi que eu não fiz? Se Deus te manda ir, Ele te leva. Mas se você decide não ir, quem te leva é o peixe. Vai de peixe. A Angélica ia de táxi. A igreja desobediente vai de peixe. Se Deus fala para você ir, Ele vai com você. Mas se você decidir não ir, aí Ele não vem te buscar. Ele manda o peixe. Seria a mesma coisa para você entender isso numa dimensão mais profunda? Deus preparou uma passagem aérea para você ir fazer uma missão lá em Alagoas. Aí você disse: eu não vou. Aí Deus falou: não vai? A minha vontade sempre vai prevalecer. Vou lançar tempestade, vendaval, confusão. Você vai entender que você está desobediente. Aí você fala: então tá, Senhor, então eu vou. Agora você vai de jumento, daqui até Alagoas, no jumentinho. Dá para entender a dimensão do que era ir de peixe?
Era perder uma passagem aérea e chegar em Alagoas em 3 horas para passar dias e dias na estrada em cima de um jumentinho. Mas é isso que muitas vezes nós estamos fazendo. Nós estamos trocando as benesses de Deus e pagando o preço que nós não temos condições de pagar. Aí a gente desiste da família. Aí a gente abandona o altar. Aí a gente abandona o trabalho que Deus nos deu. Aí a gente abandona os filhos, que não é porque você está convivendo dentro da casa com seus filhos que você não os abandonou. A gente abandona os filhos. A gente abandona a palavra de Deus. Começa a ser seduzido pelas coisas da terra. Porque estamos deixando a nossa alma dizer não para Deus. O que Deus te pediu não é maior que você. O que Deus te pediu é uma chave espiritual para te elevar a outros níveis. Bispa, mas eu não consigo. Só falta isso. Você já pensou se você é aquele que Deus quer usar com o poder de resgatar todos aqueles que estão feridos? E só falta você quebrar esse orgulho. Você já pensou se você é aquela que o Senhor quer derramar o dom de curar os enfermos, que vai levantar os paralíticos aqui dentro desta casa? Aquele que vai entrar no hospital do câncer e vai liberar uma palavra sobre aquelas pessoas que estão em estado terminal e elas vão se levantar contando um testemunho. Você já pensou se você é essa pessoa e para Deus te elevar a esse nível, só falta você pedir perdão para sua mãe? Sair da posição de vítima e assumir a culpa que tem. O que Deus te mandou fazer vai mudar o teu patamar. Eu quero pedir para que você se coloque em pé.